Como seu irmão Zeus, Poseidon tinha muitas amantes e dezenas de filhos. No entanto, nem todos são tão conhecidos como suas sobrinhas e sobrinhos. Os filhos de Poseidon eram deuses menores, ninfas e reis mortais. Poucos tinham o status heróico dos filhos mais famosos de Zeus, mas muitos deixaram sua marca na mitologia grega de alguma forma. Antes de continuar, se você gosta de mitologia e quer ficar por dentro do universo mitológico, já se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para receber nossos vídeos toda semana. Algumas das crianças míticas de Poseidon eram mais incomuns, no entanto. Ao contrário de Zeus, Poseidon tinha muitos descendentes que não eram humanos nem divinos. Ambos os deuses eram pais de crianças que eram deuses das forças malévolas. Mas muitos dos filhos de Poseidon pareciam não ter nenhum traço de divindade. Incluíam gigantes e até animais. Então, quem eram os filhos de Poseidon? Seus mitos estão entre os mais variados na história grega. A esposa de Poseidon era Anfitrite. Ela só foi considerada mãe de alguns de seus filhos, no entanto. Seu filho Tritão era um deus do mar também. Ele era geralmente mostrado com uma cauda de peixe e agia como arauto de seu pai. Eles também tiveram duas filhas. Rhode era a deusa da ilha de Rhodes. Ela se casou com Hélios. Algumas fontes também afirmaram que o deus marinho Proteu era filho de Poseidon. Outros, no entanto, acreditavam que ele era um deus marinho mais antigo que não tinha relação com Poseidon. Éolo, o guardião dos ventos, às vezes era considerado um filho também. Sua mãe nessas histórias era Arne, que também tinha um filho mortal chamado Boetos. No entanto, nem todos os descendentes divinos de Poseidon eram deuses benevolentes. Dizia-se que ele era o pai de dois grupos malignos de espíritos. Os Teuquines eram um grupo de 4 deuses do mar que eram ferreiros e feiticeiros habilidosos. Enquanto eles faziam algumas criações incríveis, como a foice que foi usada para castrar Urano, Zeus baniu-os para o Tártaro por seu uso prejudicial da magia. Relacionados com eles estavam um grupo de demônios. Eles eram um grupo de 6 espíritos malévolos que assombravam as cavernas ao longo da costa de Rhodes. Embora fosse de se esperar que o deus do mar tivesse muitas crianças que eram deuses e ninfas, mesmo as malévolas, Poseidon também tinha um número surpreendente de crianças que eram gigantes. Os mais famosos destes foram os 3 irmãos ciclopes recebidos por Odisseu e sua tripulação na Odisseia de Homero. Polifemo e seus irmãos viviam uma vida selvagem e incivilizada em uma ilha de outra forma desabitada. Outro famoso filho gigante de Poseidon foi Órion, que famosamente caçou ao lado de Ártemis. Embora nem todos os mitos concordassem que o caçador era um dos filhos de Poseidon, muitos creditaram essa ancestralidade com sua lendária habilidade de andar sobre a água. Um dos filhos gigantes mais misteriosos de Poseidon era Crisaor. Nascido do pescoço da Medusa quando foi morta, o gigante dourado era muito menos mencionado nas lendas do que seu irmão Pégasus. Os Aloídas eram 2 irmãos gigantes. Embora fossem considerados nobres e bonitos, eles tiveram um grande fracasso quando tentaram invadir o Olimpo e lutar contra os deuses com apenas 9 anos de idade. Ainda mais perverso era Lestrigão. Ele fundou uma tribo inteira de gigantes selvagens e comedores de homens. Poucos outros deuses tiveram filhos tão monstruosos e bárbaros quanto alguns dos filhos gigantes de Poseidon. Como outros deuses do mar, seus filhos podiam ser nobres e incrivelmente cruéis. O irmão de Poseidon, Zeus, foi o pai de muitos dos maiores heróis da mitologia. Figuras famosas como Hércules, Perseu eram seus filhos. Poseidon, por outro lado, tinha muitos poucos filhos que eram contados entre os grandes heróis da Grécia. Seu filho heróico mais famoso era Teseu. De acordo com a lenda, Teseu era filho de Poseidon e do rei Egeu de Atenas. Na adolescência, Teseu viajou para Atenas para reivindicar seu lugar como filho do rei. Embora ele fosse reconhecido como herdeiro de Egeu, menos pessoas estavam convencidas de que ele era descendente do deus do mar. Em uma história, por exemplo, Minos se recusou a acreditar que Teseu era filho de um deus. Ele disse que se Teseu fosse de fato filho de Poseidon, ele seria capaz de mergulhar no mar para recuperar um anel que Minos jogou na água. Teseu não só recuperou o anel, como voltou com mais provas de sua herança divina. As ninfas do mar deram-lhe uma coroa dourada e incrustada de joias para mostrar seu favor. Algumas pessoas alegaram que o herói Belerofonte também era filho de Poseidon. Outros disseram que ele era totalmente humano, mas tinha sido concedido o favor de Deus. Belerofonte estava ligado a Poseidon na história do assassinato da Quimera. Ele só foi capaz de matar o monstro porque ele tinha sido capaz de domar Pégasus, outro dos filhos de Poseidon, e usar o equipamento de equitação inventado por Poseidon e Atena. Como muitos dos filhos de Poseidon, no entanto, Belerofonte acabou se tornando detestado pelos deuses. Zeus o derrubou quando ele arrogantemente tentou voar para o Monte Olimpo e se juntar à companhia dos deuses sem ser convidado por eles.
Um tema comum na mitologia grega era que muitos reis e lordes reivindicavam descendência dos deuses. Poseidon foi uma das divindades que foi frequentemente mencionada como um ancestral das famílias nobres da Grécia. Este motivo serviu a dois propósitos para legitimar esses homens. A ancestralidade divina ajudou a explicar a nobreza desses homens e legitimar suas reivindicações ao poder. Ter um deus como ancestral fazia com que os homens fossem mais aptos a governar. Na maneira grega de pensar, a virtude era uma característica que era transmitida geneticamente. Os filhos de deuses, como Poseidon, eram mais aptos a governar porque herdaram alguma medida de nobreza, sabedoria e liderança de seu pai. As lendas fundadoras da Grécia Antiga também incluíram muitas histórias de feitos incríveis. Os filhos dos deuses tinham habilidades além das dos homens comuns para que pudessem realizar atos de grande heroísmo, força ou proezas de luta. Além disso, nomear um rei como filho de um deus foi pensado para conceder o favor de Deus para toda a cidade, não apenas sua linha de família. Enquanto os descendentes desses reis podiam pedir favores ou proteção especiais aos seus ancestrais, os moradores das cidades que os reis fundavam acreditavam que poderiam fazer o mesmo. Muitas vezes, o ancestral divino de um rei fundador tornou-se o patrono de uma cidade. Por ter sido governada ou estabelecida por um de seus filhos, eles estariam mais preocupados em protegê-lo do perigo e promover sua prosperidade. O povo grego acreditava que seus deuses eram os verdadeiros poderes do universo. Em vez de descartar deuses estrangeiros como falsos, no entanto, eles pensaram que outras pessoas adoravam os mesmos deuses com nomes diferentes. Nomear Poseidon e outros deuses também criou conexões entre a Grécia e seus vizinhos. Estes foram usados para explicar as relações contemporâneas entre as culturas, sejam elas relações comerciais positivas ou mais antagônicas. Muitos dos filhos e netos de Poseidon, por exemplo, eram reis de vários reinos africanos. Um dos amantes de Poseidon foi a Líbia, filha do primeiro rei do Egito. Ela era a rainha do norte da África. Dois filhos da Líbia tornaram-se reis importantes. Eles espalharam a linhagem de Poseidon ainda mais longe. Belos tomou a posição de seu avô como rei do Egito. Ele pode ter sido o mesmo que Busíris, um rei mítico perverso que sacrificou visitantes aos deuses. O outro filho de Poseidon com a Líbia, entretanto, estabeleceu a capital fenícia de Tiro. Isso deu à Grécia um link para outro de seus primeiros parceiros comerciais. Entre os filhos de Agênor, o rei fenício, estavam Europa e Cadmos. Poseidon foi, portanto, um ancestral direto dos primeiros reis micênicos, segundo as lendas. Mais tarde, Poseidon se tornaria o pai de outra rainha líbia. Lâmia foi transformada em um monstro por Hera, no entanto, como punição por seu caso com Zeus. Vários governantes trácios também foram filhos de Poseidon. Os gregos viam a Trácia como uma cultura bárbara, mas intimamente entrelaçada com sua própria história, e seus reis também eram nobres e selvagens. Um famoso rei da Trácia era Fineu, que algumas fontes disseram ser filho de Poseidon. Zeus cegou-o por revelar os segredos dos deuses, mas ele acabou sendo libertado de seu tormento pelas Hárpias quando os argonautas interviram em seu nome. Cícnico foi um rei da Ásia Menor que ficou do lado dos inimigos de seu pai na Guerra de Troia. Apesar do apoio de Poseidon às forças gregas, Cínico lutou em nome de Troia. Apesar disso, no entanto, ele ainda recebeu algumas bênçãos de seu pai. Como Aquiles, ele tinha sido invulnerável às armas. Aquiles finalmente conseguiu matá-lo por sufocamento. Os filhos de Poseidon eram mesmo reis de lugares lendários. Um de seus filhos famosos era Atlas, o alto rei homônimo da cidade de Atlântida. De acordo com Platão, Atlântida tinha 10 reis. Atlas era o mais alto escalão e seus 9 irmãos governavam sob seu comando. O casal que originalmente habitava a ilha morreu, deixando para trás sua filha Cleito. Ela se tornou amante de Poseidon e deu à luz 5 pares de meninos gêmeos. Os 10 irmãos construíram Atlântida e a transformaram em uma cultura poderosa e avançada. Poseidon tinha filhos humanos, divinos e até gigantes. Nem todos os seus filhos eram remotamente humanos, no entanto. Um dos papéis de Poseidon na mitologia grega foi como o criador dos cavalos. O movimento do mar e o barulho dos terremotos foram comparados a cavalos galopando. Muitos dos mitos de Poseidon referiam seu papel como deus cavalo. Em algumas ocasiões, ele tomou a forma de um cavalo para perseguir as mulheres que desejava. Um desses casos era sua própria irmã, a deusa Deméter. Embora ela tenha se tornado uma égua para tentar se esconder dele, Poseidon a encontrou e teve 2 filhos com ela. Despina era uma bela deusa, embora algumas pessoas acreditassem que ela tinha nascido na forma de um cavalo e depois transformada. Seu irmão Arion, no entanto, estava sempre na forma de um cavalo. Arion era imortal e dizia ser o cavalo mais rápido que já viveu. Ele foi dado a Hércules pelos deuses e mais tarde ao herói Adrasto. Mais famoso, no entanto, foi Pégasus.
O lendário cavalo alado era filho de Poseidon e Medusa. Pégasus e Crisaor, o gigante dourado, nasceram do pescoço de Medusa quando ela foi decapitada por Perseu. Pégasus voou livremente até ser domado por Belerofonte. Histórias posteriores explicaram por que Poseidon teve filhos com o monstro, alegando que Medusa já foi bonita. Versões anteriores do conto, no entanto, não ofereceram tal explicação. O que você achou desses filhos de Poseidon? Já conhecia algum deles? Deixa sua resposta aqui embaixo. Se gostou, já deixa seu like. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!